Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde. O assunto de hoje é medicina do esporte e como ela pode ajudar as pessoas a praticarem atividades físicas de uma forma mais segura e também mais saudável. Veja ainda os benefícios da corrida e como evitar lesões. A partir de agora, fique com a gente. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Daniel Carvalho, ortopedista, que também trabalha com a medicina do esporte há mais de 10 anos. Doutor, obrigada pela participação aqui no programa. Obrigado. Olá, pessoal. Olá, Rafaela. E vamos começar então explicando qual é o papel da medicina do esporte, porque muita gente tem a ideia de que a medicina do esporte é só para atletas. Na verdade, também trabalha com pessoas iniciantes, né? Como é que então ela pode promover a saúde das pessoas? Então, hoje até inclusive a gente já chama não mais de médico do esporte, mas medicina do esporte e do exercício, tá? E eu vou te dizer que dos pacientes que nós atendemos e todos os médicos que trabalham com medicina desportiva, eu diria que só 1% é atleta de altíssimo rendimento. A maioria esmagadora são gente como a gente. É gente que pratica atividade física, gente que quer praticar atividade física, gente que até pratica alguma atividade física com algum âmbito competitivo, né? Hoje em dia a gente tem tido um aumento do número de pessoas, digamos, não atletas de alto rendimento que participam de provas de alto rendimento, como a gente tem o Ironman aqui em Florianópolis, temos maratonas, corridas de rua quase todos os finais de semana, competição de beach tênis que está aumentando bastante, competições de ciclismo, de futebol, enfim. Então a gente tem cada vez mais um aumento no número de praticantes de exercício visando não apenas a sua saúde, porém sua performance. Então, eu acho que nós que trabalhamos com a medicina do exercício e do esporte, a gente tem pego cada vez mais essas pessoas e também, e principalmente, aquelas pessoas que desejam começar a prática de algum exercício físico e precisam de alguma avaliação pré-participativa ou se tem alguma condição clínica ou física que a impede ou que não a faça chegar naquele objetivo que ela quer, seja ele estético, seja ele de performance ou algum sonho pessoal, né, de, sei lá, de conquistar uma prova de alta distância ou chegar no topo de uma montanha, enfim. Só para a gente entender, então aí eu procuro um médico do esporte, quero fazer alguma atividade física, procuro um médico do esporte, que tipo de investigação ele vai fazer, que tipo de exames ele vai me pedir para que eu possa, enfim, começar as atividades? Eu acho que a primeira coisa, né, você nunca praticou uma atividade física, ou você não sabe como é que está a tua condição clínica, acho que a primeira coisa é um bate-papo, tá? É o melhor exame que existe, não é um exame de imagem, não é um exame de laboratório, para mim é um exame clínico, é sentar com o médico e conversar para ele fazer uma análise geral tua, colher um histórico, né, ver se você não tem nenhuma condição prévia que a torne uma condição singular, tipo uma cardiopatia ou uma condição ortopédica que a gente pega muito, né? Às vezes a pessoa já tem uma dor no joelho e quer começar a correr. E a partir dessa conversa, dessa primeira consulta, que tem que ser uma consulta demorada, a gente vai ou não solicitar exames de acordo com a demanda. Por exemplo, você pega uma pessoa teoricamente 100% saudável, que não tem queixa nenhuma, né? Alguns autores já indicam apenas um eletrocardiograma de repouso, outros não indicam nada, só a história clínica. Tá? Basicamente isso, a gente não precisa sair fazendo ressonância magnética de joelho que não dói, por exemplo. Apesar de ter muita gente que chega para a gente querendo, né? Sim. Doutor, eu tenho medo de ter dor no meu joelho enquanto eu corro, não dá para fazer uma ressonância já? A ressonância vai vir alterada. Se pegar qualquer pessoa com mais de 25 anos de idade e fizer uma ressonância de joelho assintomática, ela vai ter lá uma condropatia, que é um palavrãozinho que aparece na ressonância, que é um desgastezinho, né? Então, acho que o principal é fazer uma avaliação. E eu gosto muito de usar a palavra multidisciplinaridade. Ou seja, o médico do esporte, ele não é só o médico do esporte. Na verdade, quando a gente fala em medicina do esporte, a gente envolve nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo do esporte. Hoje em dia é uma especialidade que está sendo muito solicitada, porque atletas, como essas pessoas que eu te falei, que querem completar um Ironman, isso mexe com a cabeça delas, entendeu? Às vezes as pessoas elas criam expectativas grandes e acabam ou não conseguindo tempo ou não atingem as expectativas e ficam frustradas, às vezes somatizam dores que não têm, né? Vai além do corpo. Então a gente fala muito de multidisciplinaridade, a gente tem que trabalhar, o médico do esporte ele não é ninguém sozinho. Ele tem...
Agora eu, de repente, quero começar a praticar uma atividade física, eu não sei bem o que fazer, não sei se eu vou correr, não sei se eu vou para uma musculação, não sei se eu vou fazer um funcional. O médico do esporte, ele pode também, a partir desse exame, desse diagnóstico da pessoa, indicar que atividade ela deve fazer de acordo com o corpo dela, de acordo com algumas especificidades, não? Poder ele pode, mas eu acho mais legal, mais interessante começar partindo de você. Por exemplo, você vem no meu consultório e você fala assim, Rafael, o que você quer praticar? Teoricamente, você não tem empecilho de fazer nada. Hoje em dia, a gente vê os paratletas se superando cada vez mais, né? Então, a gente tem paratleta com paraplegia fazendo maratona, fazendo Ironman. Cara que não tem uma perna fazendo Ironman, não é fazendo uma corrida de 5 km. Então, teoricamente, não tem empecilho de fazer nenhuma atividade física. Nenhuma. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é negro, se você é branco, se você é obeso, se você não tem obesidade. Tem que começar. O importante é começar. Então, a gente parte do princípio seguinte. O que você gostaria de fazer? Eu quero praticar corrida. Eu posso? Aí a gente vai fazer uma avaliação. Às vezes a pessoa está com um nível de obesidade muito elevada e ela já tem uma condição no joelho que eu vou falar, olha, para você fazer a corrida, o ideal é você seguir um caminho. Vamos ter que chamar um nutricionista e te ajudar a emagrecer, porque se você for correr com sobrepeso, você vai se lesionar. O impacto vai ser muito grande. Você vai se lesionar, entendeu? Então a gente não contraindica, porém a gente oferece meios para que essa pessoa consiga fazer o esporte que ela quiser. Com mais segurança. Com mais segurança. Eu particularmente não contraindico nenhum. Eu só converso bastante caso a caso, né? De maneira a tentar ajudar essa pessoa a fazer aquilo que ela quer. Entendeu? Então, tem que talvez alguns outros colegas trabalhem de outra maneira, mas a nossa linha, né, a linha que eu aprendi, é mais por aí. Com relação a mortes súbitas, a gente tem visto muita gente morrendo fazendo exercícios físicos. O que acontece? A maior parte desses casos seria problema no coração? Isso. A morte súbita, né, é uma coisa que chama atenção porque o cara sai numa atividade, ele sai de casa bem, né, ele vai fazer uma prova, uma maratona e ele, infelizmente, ele vai a óbito no meio da prova. Estatisticamente, a morte súbita no Brasil e no mundo, ela está na casa entre 50 a 100 mil, uma morte a cada 50 a 100 mil pessoas. Tá? Na Itália é um pouquinho mais frequente por causa de uma patologia que tem lá, que chama uma hipertrofia do ventrículo direito, uma displasia ritmogênica do ventrículo direito, uma condição genética que tem no pessoal que mora na região do Vêneto, um pouquinho mais incidente. Mas no Brasil ainda é 1 para 100 mil, eu diria. Ela é rara, mas por que está acontecendo cada vez mais? Porque hoje em dia tem muito mais gente praticando exercício. E sim, ela está relacionada a doenças normalmente do coração. Então, assim, abaixo de 35 anos, você vai pesquisar se a pessoa tem um histórico ou uma cardiomiopatia hipertrófica, ou seja, o coração ele vai crescendo e ele pode fazer... Existem algumas doenças peculiares que são muito raras, tá? Como a síndrome de Brugada, algumas canalopatias, que podem causar morte súbita, mas isso é muito raro, então a pessoa não precisa ficar com medo, meu Deus, eu quero fazer teste genético, tudo quanto é exame. É aquilo que eu falei, faz uma consulta com um médico de esporte, ou um cardiologista que trabalhe com medicina desportiva, que ele vai fazer uma boa análise, às vezes ele faz um eletrocardiograma de repouso, se ele achar necessário, ele vai pedindo mais exames, ele pode fazer um eco, pode fazer uma ergospirometria, pode fazer até uma ressonância das coronárias. E acima dos 35 anos, são as doenças arteriais coronarianas. Né? Então, se a pessoa já tem uma condição prévia coronária, é bom que ele esteja acompanhando, porque ele pode ser uma pessoa... propensa a ter algum problema. Mas tem uma história engraçada que é o seguinte, a maratona de Boston é uma maratona que para você correr em Boston você precisa ter índice. Então, por exemplo, eu tenho 41 anos, hoje para eu conseguir um índice para correr em Boston eu tenho que fazer minha maratona abaixo de 3 horas e 10, se eu não me engano. Aí eu consigo largar em Boston. Acontece a todos os anos, isso tem mais de 50 anos que existe essa maratona, ela é famosíssima. Teve acho que 2 ou 3 anos seguidos que teve um caso de morte súbita. E aí, não me lembro se foi um jornalista ou uma pessoa fez uma publicação falando que a maratona de Boston estava matando gente. Pô, todo ano está morrendo um na maratona de Boston, só que lá largam acho que 30 mil pessoas todo ano. Então morreu um num ano, morreu outro num ano. E aí ele fez essa reportagem. Aí um epidemiologista fez uma análise epidemiológica do índice de mortalidade em Boston ao longo dos anos. Sim. E ele viu que no dia da maratona de Boston é o dia que menos morre gente em Boston.
Porque nos outros anos, como a cidade está toda fechada para maratona, nos outros dias a cidade está aberta, tem gente morrendo atropelado, gente morrendo infartando porque está comendo demais, que não está assistindo. Então, no dia da maratona de Boston, morre menos gente em Boston. Então, assim, é questão de estatística. Então, infelizmente, você tem mais casos porque tem mais gente praticando. Né? O número de corredores de rua nos Estados Unidos tem um dado num site chamado runningusa.com. Nos anos 90, era na casa de 5 a 6 milhões. Hoje a gente tem 30 milhões de pessoas por ano participando de provas. Ou seja, a probabilidade também de acontecer alguma coisa é muito maior. É maior. Obviamente. É maior. E, doutor, com relação a suplementos, muita gente tem dúvidas, né? Porque nós vemos aí nas academias, praticamente todo mundo que faz uma musculação, que faz uma atividade física, acaba usando um suplemento, até por indicação de nutricionista, ou por conta própria, muitas vezes. Compra no mercado, compra na farmácia, o acesso está aí para qualquer um. Né? O que você acha disso? Como e quando utilizar suplementos? Eu acho essa pergunta muito boa, dá para a gente conversar sobre horas sobre isso. Mas, basicamente, o suplemento, ele vai complementar aquilo que a tua alimentação não está conseguindo te dar. Então, na minha opinião, tá? Nada é mais importante do que comida. Nada. Então, comida de verdade é a melhor forma de combustível que tu vai obter para fazer exercício. O suplemento ele vai vir naquele momento em que a comida não está conseguindo te oferecer. Ele não substitui. Primeiro ponto. O suplemento só substitui a comida no caso do astronauta que vai para o espaço, que ele não pode levar um frango. Sim. Ou não pode levar uma salada. Aí ele vai comer uma pílula de proteína lá. Inclusive, eu acho que foi a NASA que criou o suplemento. Mas vamos lá. Você é um fisiculturista. Você precisa fazer um ganho calórico diário de 12 mil calorias. Então, de manhã você vai ter que comer um frango. Não dá, entendeu? Às vezes não entra. Então, você vai ter que suplementar. Então, você vai ter que... O nutricionista faz um cálculo, ele vai calcular lá que você vai comer 2,2 gramas por quilo de peso por dia. Então, o cara vai ter que comer 200 gramas de proteína. Um filezinho de frango vai te oferecer, sei lá, 15 gramas de proteína. Então, eu vou ter que comer 15 filés de frango. É inviável, né? Então, é inviável. Aí utiliza o suplemento. Nesse caso, utiliza o suplemento. Isso. Então, o suplemento, ele entra, na minha opinião, quando, depois de você fazer um bom balanço nutricional, porque não dá para falar em exercício físico sem falar em nutrição. Tá? Você não vai ter ganhos, seja estéticos ou performance, se você estiver comendo mal. Tem que ter uma boa base alimentar, isso é fundamental. Tem que ter uma boa base alimentar. E aí, quando o nutricionista vai fazer o teu balanço nutricional e ele vai acrescentar o suplemento, ele normalmente, né, se ele for um cara bem, ou ela for uma pessoa bem coerente, ele vai indicar o suplemento naqueles momentos onde ele acha que vai somar a tua performance. Eu vou dar mais 2 exemplos. Um outro exemplo que o suplemento é interessante é porque ele é eficiente na questão tempo, logística. Então, por exemplo, eu estou aqui trabalhando no meu consultório, eu vou treinar daqui a 1 hora. Então, eu preciso oferecer combustível para mim, eu preciso botar carboidrato e proteína para mim rápido. E às vezes eu estou dirigindo, não dá tempo de eu parar e comer decentemente. Comer, E aí eu pego um shakezinho lá que tem carboidrato e proteína, faço, chacoalho, em 20 minutos ele está na minha corrente sanguínea. Então nesse ponto ele é interessante. Ele é complementar também, então, né? Na verdade, ele não pode ser algo que você utilize indiscriminadamente. Isso. E ele é conveniente nessas situações, por exemplo, né? Um dos suplementos que a gente mais conhece, e eu vou falar uma marca, que é o Gatorade. Ele foi criado na época dos Florida Gators, que era um time de futebol americano, quando os jogadores estavam quebrando no meio do jogo porque só tomavam água. Aí o cara falou, eu preciso suplementar esses jogadores com sódio, potássio e glicose para eles conseguirem progredir. Então ele criou um suplemento de hidratação. Sim. Então, na verdade, o que existe de suplemento? Suplemento proteico, suplemento hidroeletrolítico, ou seja, um maratonista, por exemplo, ele não vai parar no meio da prova e comer uma pratada de alface, tomate, frango e carne, e arroz e feijão. Ele vai comer um gel, entendeu? Que é um suplemento. Então, ele tem que ser conveniente nessas situações. Resumindo, também. Então, mais alimento e menos suplemento. Com certeza. Né? Doutor, a gente vai fazer uma pausa agora e na sequência nós voltamos para falar então sobre os benefícios da corrida e também sobre os cuidados para evitar lesões na prática de esportes. A gente volta já já.
Estamos de volta e a gente continua então o nosso bate-papo sobre medicina do esporte. Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da corrida e também como você, praticante de esportes, pode evitar lesões. Doutor, vamos começar então falando dos esportes, né? A corrida. A corrida ganha cada vez mais adeptos. A gente vê o número de pessoas que correm crescendo, né, cada vez mais. Quais são os benefícios desse esporte para as pessoas, de uma forma geral? Bom, a corrida é um esporte, primeiramente, ele é extremamente democrático e barato, né? Então ele abrange qualquer pessoa em qualquer nível socioeconômico. Então é fácil correr, entre aspas, né? Você simplesmente bota um tênis e sai para correr. Enfim, é diferente de um esporte que demanda aluguel de quadra, academia, equipamento caro e tal. Então, por si só, eu já acho muito aplicável. Segundo, a corrida, ela, diferente da caminhada, ela vai te tirar mais da zona de conforto. Ela vai exigir que tu use mais musculatura. Ela vai fazer com que teu coração, ele vai entrar numa zona onde ele exige mais dele, porém o ganho que você vai ter, então o que é o treino, né? Quando você treina, você não fica forte no treino, você enfraquece no treino, só que aí existe um processo chamado adaptação e supercompensação. Então no dia seguinte, depois que você descansar e recuperar, você vai aguentar mais. É assim que começa a progressão da corrida. E esses ganhos fisiológicos, eles trazem ganhos para a tua saúde. Então, assim, uma pessoa que está mais adaptada a suportar mais um período correndo, ela vai melhorar a capacidade de obtenção de oxigênio dela, chama VO2 máximo. Então, ele vai melhorando os índices fisiológicos de performance, o que vai, a longo prazo, trazer muito ganhos para a sua saúde. Obviamente, ela vai perder gordura, vai perder peso, ela vai ganhar mais força se ela fizer um trabalho de exercício de força junto, seja um pilates, seja uma musculação, seja um funcional, seja um yoga, enfim, o jeito que ela optar de fazer algum exercício de força mais um exercício aeróbio, vai diminuir as chances dela, né, de sofrer alguma doença no futuro de origem cardiovascular, diminuir a incidência de diabetes mellitus. Eu vou contar uma história rápida também. Na época medieval, que não se sabia o que era o diabetes mellitus, eles diagnosticavam as pessoas que eram doentes pelas urinas dos soldados. As formigas chegavam nas urinas dos diabéticos. E as urinas que não, as pessoas que não tinham diabetes, as formigas não chegavam. Por isso chama diabetes mellitus, vem do mel, doce. Pois bem, quando o castelo entrava em estado sitiado, eles tinham escassez de alimentos e eles tinham que trabalhar muito mais. Sim. E eles, obviamente, emagreciam. E os que trabalham com o trabalho braçal ficavam mais fortes. Com isso, as formigas paravam de chegar na urina deles. Olha então, assim. Ou seja, os médicos na época, né, isso eu estou falando de 2.000 anos antes da nossa época, ou logo na era de Cristo ali, ou um pouquinho depois, eles não sabiam que existia diabetes, mas eles chegavam à conclusão que o exercício e perder peso era bom para a saúde. Tinham mais longevidade, tinham menos doença. E doutor, qualquer pessoa pode correr? Bom, essa é uma pergunta sim e não, né? Vamos lá. Sim, né? Qualquer pessoa pode correr, até uma pessoa que tem uma condição especial, e aí ela se adapta e pode correr, né? Porém, muitas pessoas não conseguem correr por N motivos, né? Às vezes as pessoas começam a correr e começam a sentir dores. Tem muitas queixas, por exemplo, canelite, né? Dor nas pernas, dor nos joelhos, dores nas articulações, ou pode sentir um cansaço extremo, uma fadiga. Então, eu diria que sim, né? Até porque corrida era uma coisa extremamente natural. Você pega uma criança, por exemplo, aprendendo a caminhar, ela mais corre que caminha. Você pode pegar uma criança de 3, 4 anos e solta, ela está na postura dela, ela meio que se desequilibra para frente, né, que é o bom da corrida. Sim. Ela não entra com o pé com rolamento completo, então ela bate o pezinho no chão. E depois ela só vai andar como adulto mesmo, depois dos 5, 6 anos, quando ela já está mais com o tronco mais forte, com a postura dela. E o que vai acontecendo com a gente ao longo da vida? A gente vai perdendo, principalmente o ser humano moderno, que trabalha 8 horas por dia, 10 horas por dia sentado na frente de um computador, ele vai perdendo força da musculatura posterior, quadril e tronco. E aí ele começa a correr depois de velho, entre aspas velho, né, depois sei lá, dos 30 anos de idade, e às vezes começa com dores, não porque ele tem lesão, mas que ele perdeu aquela postura, aquela naturalidade da corrida que ele tinha quando ele era criança.
Então, muitas pessoas começam com dores depois que começam a correr. E muitas vezes eles chegam desanimados porque eles começam a procurar os profissionais médicos e muitos não têm aquele contato com medicina do esporte e acabam contraindicando a corrida. Então você, Rafaela, você resolve agora, poxa, eu quero começar a corrida. Então você vai lá, contrata um treinador, vamos começar a correr? Vamos. E aí você começa a correr, você consegue correr 1 quilômetro, depois 2, depois você chega nos 5 quilômetros. Aí você fala, poxa, eu vou me inscrever numa corridinha na beira-mar de 5 quilômetros. Aí você corre, você vê que você melhora o teu tempo, você se empolga e fala, eu quero fazer um 10 km. Aí começa a aumentar o teu volume. Aí você pega e fala assim, começou uma dor no meu joelho. Aí você vai no médico, às vezes ele não tem esse hábito de tratar atleta ou tratar praticante de atividade física e ele fala assim para ti, ó, você está correndo, está doendo teu joelho, para de correr. E vai para a hidroginástica. É uma forma de tratamento, certo? É uma forma de tratamento. Mas aí tu sai de lá desanimado e fala assim, poxa vida, mas eu gosto tanto de correr, o que eu vou fazer? Eu vou procurar outro médico, Até que você encontra um que é adepto à corrida e fala, não, vamos tentar entender o porquê que está te doendo o teu joelho. É porque você tem desgaste? Pode ser. Mas eu conheci muitos atletas, eu conheci um senhor uma vez de 80 anos, de 74 anos, que tinha 80 maratonas nas costas. Ele me chamou e falou, olha aqui Daniel, meu joelho é um saco de sucrilhos. Aí ele olhou bem, eu perguntei, tá, mas o teu joelho não dói? Assim, claro que dói. E se eu fosse seguir os meus médicos, quando eu tinha 50 anos, eu tinha parado de correr. Só que eu seria um senhor de 74 anos, frustrado com dor no joelho em casa. Então eu prefiro ser um senhor de 74 anos com dor no joelho correndo. Sim, e com acompanhamento profissional, com certeza, acompanhamento profissional. Então assim, ele aprendeu a entender e ele fazia tudo o que era preciso para que ele permitisse correr. Então ele mantinha a musculação dele em dia, mantinha o trabalho com o personal dele, mantinha o trabalho nutricional. Equilibrou a situação e fez o certo, né? Ele tinha o desgaste, mas ele não tinha dor. A dor dele não era incomodativa a ponto da felicidade que ele tinha em completar uma maratona. Detalhe, eu tinha 24 anos e eu cheguei junto com ele na prova. Eu estava morrendo e ele estava inteiro. Olha só que exemplo, entendeu? Né? Doutor, a gente vai fazer uma pausa agora porque a gente preparou uma reportagem justamente sobre corrida. A Michele Todescato conversou com uma jornalista que corre há cerca de 8 anos. Inclusive, ela montou um blog, onde ela conta um pouquinho da experiência dela e também de outras parceiras e estimula as pessoas a praticarem algum exercício físico. A Michele também conheceu o teste da marcha, que vem ajudando aí a aumentar o rendimento de atletas e também a evitar lesões. Dá só uma olhada. A Carolina tem uma vida bem corrida. Ela é esposa, mãe, dona de casa, jornalista e ainda corredora. A prática do esporte iniciou em 2011, quando ela decidiu ter mais saúde. Procurou uma assessoria de corrida para iniciar o esporte e logo foi desafiada pelo treinador a participar de uma prova de 5 quilômetros. Assumiu o desafio, gostou da experiência e não parou mais. O amor pela corrida é tanto que ela está sempre incentivando outras pessoas a praticar o esporte. Inclusive tem um blog, em parceria com uma amiga, sobre as mulheres na pista. E a ideia do blog justamente é essa, assim, eu incentivo sempre as pessoas a correrem. Ah, mas eu não consigo, eu não corro nem 10 metros. Sim, eu também não corria 2, né? Mas a gente pode começar, a gente tem que começar aos poucos, a gente precisa tomar um monte de cuidados também, né? Justamente para não se machucar e para poder conseguir correr sempre. Entre um percurso e outro, a Carolina começou a sentir dores no quadril. Buscou ajuda profissional e descobriu uma lesão labral. A patologia não a afastou das pistas, mas foi preciso limitar as passadas. Graças ao atendimento especializado, equipe multidisciplinar, médico, ortopedista, fisioterapia, personal trainer, eu estou conseguindo sanar esse problema, né? E você é do time da corrida? Já ouviu falar sobre a análise de marcha? O teste avalia a forma que a pessoa realiza a atividade e, com o diagnóstico, é possível melhorar o desempenho durante a corrida e também evitar lesões. Vamos lá conhecer? O teste é simples, mas requer uma série de protocolos antes de iniciar. Adesivos são colocados em tudo que for refletivo, tanto no tênis como na roupa. É que as câmeras que registram o movimento enxergam tudo que reflete. E a intenção é captar apenas os marcadores colocados pelo profissional que faz a análise. Tudo pronto, começa o teste. O atleta caminha e corre na esteira, e todo o processo é filmado. Os dados são enviados em tempo real para um banco de dados do Canadá, que armazena informações de testes realizados no mundo inteiro.
As imagens ajudam a entender a forma como a pessoa realiza a atividade. Ele determina qual é a maneira que a pessoa caminha e corre através da biomecânica, atuando de maneira preventiva e curativa depois que o paciente já tem alguma lesão instalada. Há menos de 40 aparelhos como este espalhados pelo mundo e apenas 3 deles estão no Brasil, no Rio de Janeiro, Brasília e Florianópolis. Nós tínhamos uma demanda de pacientes que tinham lesões, nós sabíamos o problema, mas não sabíamos a solução e nem a causa do problema. Então eram pacientes que vinham com lesões, tratavam dessas lesões e, consequentemente, mais tarde, depois de 6 meses, 1 ano, retornavam com o mesmo problema e nós não conseguimos identificar a causa do problema. Hoje, com esse exame, a gente identifica a causa do problema, a gente consegue atuar na solução do problema e evitando que ele machuque novamente. É a tecnologia a favor daqueles que, como a Carolina, amam a corrida e desejam estar com a saúde sempre em dia para nunca deixar de praticar o esporte. A Fernanda, que é a minha amiga do blog, ela sempre fala assim, correr embaraça o cabelo e desembaraça a cabeça, né? Desembaraça os pensamentos. E todos os nossos problemas são resolvidos. Doutora, a gente viu aí na reportagem, né, a Carolina, que é jornalista, começou a correr, depois ela teve problemas no quadril, procurou ajuda profissional, hoje continuou correndo, tem a ajuda de toda uma equipe. Essa orientação profissional, ela é fundamental, assim como a tecnologia também, né, principalmente para atletas. Isso, quando um paciente ele tem uma dor durante a corrida e ele não está identificando o problema, a gente vai ter que aí sim fazer algumas análises complementares. Por exemplo, ali como ela fez a análise da marcha dela, a gente consegue identificar diversos parâmetros. Por exemplo, você pode identificar se a pessoa, por exemplo, está com um glúteo fraco, né? E aí, lembrando que o glúteo e as cadeias posteriores dos membros inferiores são os responsáveis pela corrida. Então, ela até pode ter uma pisada ok, está com um tênis excelente, mas a musculatura pélvica dela está fraca e ela está acabando gerando um balanço e isso faz com que o pé dela fique mais tempo no solo, está gerando uma sobrecarga aqui, uma sobrecarga ali, causando dor. Então a gente usa desses recursos, sim, para auxiliar tanto na identificação do problema e uma vez identificado para tratar. E aí você vai colocar ela para fazer uma fisioterapia, um trabalho, uma oficina de corrida, né? Trabalhos educativos para melhorar a corrida dela. Ou, em último caso, se for uma condição bem singular, até um procedimento invasivo, seja uma infiltração ou um procedimento cirúrgico, mas aí são casos bem singulares. Agora, a tecnologia tem sido uma grande aliada aí na prática de exercícios físicos. Bastante aliada. Eu particularmente, como eu recebo muito desses pacientes, né, eu acabo solicitando bastante esses exames complementares, seja exame de imagem, análises mecânicas e biomecânicas, e o isocinético também, que é um outro teste que você mede força. Então, dependendo do esporte que o indivíduo pratica, aquilo é interessante. Você está medindo a força máxima, a força excêntrica e concêntrica do membro. É isso aí, doutor. A gente vai deixando aqui então de mensagem para as pessoas, né, que fazer atividade física é fundamental, acho que todo mundo sabe disso, porém, melhor ainda se tiver uma orientação profissional e com responsabilidade, né, doutor? Isso, exercício é remédio, tá? Então, se você conseguir colocar na tua rotina diária atividade física regular, de maneira orientada, coordenada, que você consiga fazer tantos treinos aeróbios para melhorar a tua condição cardiovascular, quanto exercícios resistidos para melhorar a tua mobilidade e força, com certeza o segredo da longevidade está aí. Não é tomando pílula, não é fazendo dieta milagrosa, não é tomando suplemento, é fazendo exercício de maneira ordenada e se alimentando bem, obviamente. Maravilha, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui e por esses esclarecimentos tão importantes. Obrigado. E a gente vai encerrando então o programa de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando, né, que se você tiver alguma sugestão de assunto para ser tratado aqui no Nossa Saúde, basta enviar um e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada e até a próxima.